senhoras e senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, decorreu a campanha eleitoral que originou esta nova composição do Parlamento, a nova expressão de uma maioria diferente, a recomposição das oposições, mas numa campanha diferente do habitual. Toda ela foi feita sob o impacto do acordo com a Troika, o plano de resgate, as circunstâncias anormais da economia portuguesa, a dívida pressionante. E nessa circunstância, e apesar dessa pressão, a agenda das medidas da Troika foram em grande medida uma agenda de silêncio, porque ela não foi explicitada, ela não foi discutida na campanha eleitoral. Essa agenda, ainda hoje mais detalhada que o programa do Governo que aqui se nos apresenta, foi uma agenda que ficou muito ao lado do debate público, da percepção dos eleitores e das eleitoras. Acresce que conhecemos agora no debate do programa do Governo que há propostas que inclusivamente não estão no programa do Governo e que eventualmente eram já a agenda oculta desta maioria e do Governo, como é o corte no 13º mês, o imposto adicional ao IRS. E não falamos de outras matérias de agenda mais ou menos oculta, como os impostos sobre a energia. A TSU, Taxa Social Única, que foi até das poucas matérias que foi debatida na campanha eleitoral, corre todo o debate do programa do Governo e saímos deste debate sem saber exatamente quantos pontos é que vai baixar a taxa social única, como vai ser compensada do ponto de vista do financiamento da Segurança Social, o que é que vai acontecer ao IVA, porque realmente em relação ao IRS já sabemos do seu agravamento, mas também sabemos que está aí na calha um agravamento do IVA. Será que vai terminar a estrutura intermédia das taxas do IVA? Será que é o IVA que está em conexão e em correlação com a compensação pela ausência de cobrança da taxa social única? Bom, não sabemos. E é neste contexto que é gravíssimo, porque se trata de um pacote fiscal brutal, trata-se de um agravamento extraordinário das condições de vida da generalidade das famílias portuguesas, dos trabalhadores, das classes médias, de variedíssimos setores, e é neste contexto de uma agenda não falada na campanha eleitoral e de uma agenda semi-oculta ou oculta da campanha eleitoral que o Sr. Primeiro-Ministro aqui se apresenta e pede nem mais nem menos do que um pacto de confiança. Como é que se faz um pacto de confiança quando as intenções de um dos parceiros são ocultas, semi-ocultas, não faladas, não discutidas? Um pacto de confiança não pode ser feito com quem não é confiável, com quem não explicou ao que vem, o que traz, programa político tem. Ficámos uma coisa a saber, mas também sabemos-lo por subentendido, é que vai haver um orçamento retificativo. Isso é inapelável. E talvez algumas das intervenções que aqui tenham sido feitas da parte da bancada do Governo e das bancadas da maioria sejam no sentido de enliar o Partido Socialista para esse orçamento retificativo, o que, aliás, pelo tom do debate, não se mostra extraordinariamente difícil. Mas, senhoras e senhores deputados, orçamento retificativo, agenda oculta, isso não tem nada a ver com um pacto de confiança. Senhoras e senhores deputados, nós percebemos que a única réstia de esperança deste Governo para uma reanimação da economia se trata da atração de capital estrangeiro. E daí todo o pacote que se diz que é antecipado, das privatizações para bónus, para a atração de capital estrangeiro, o do pacote laboral, liberalização de despedimentos, ou despedimentos mais fáceis e baratos, baixar o valor do salário, o fim dos direitos especiais em determinadas empresas, das vulgo golden share. Bom, tudo isso tem a ver com uma tentativa de atração de capital estrangeiro, que foi aqui claramente assumida pelo Sr. Primeiro-Ministro e pelo Ministro do Estado e das Finanças, mas entendamos, é aprofundando um modelo de baixos salários, é aprofundando um modelo em que ficaremos com menor capacidade de decisão estratégica sobre a nossa economia, em que a decisão sobre serviços públicos e sobre ordenamento daquilo que é a produção e a troca em Portugal ficará francamente debilitada. Apresentou-se-nos aqui um Governo que, acerca do juro perto dos 6%, teremos de pagar por este grande empréstimo tutelado pela Troika,
considerou, quer o Sr. Primeiro-Ministro, quer o Sr. Ministro de Estado e das Finanças, contra a generalidade dos economistas de vários quadrantes, que com uma recessão que confirmaram e admitiram que será mais grave e mais profunda do que aquilo que o Fundo Monetário Internacional já tinha antecipado, confirmaram que era um facto que há condições e há modo de pagar um juro tão elevado num ambiente de recessão tão aprofundado e, dito aqui, mais prolongado do que se esperaria dos 2 anos que estão à frente e que constam do memorando da Troika. Portanto, nós queríamos sublinhar este aspecto. Juraram aqui pelo juro. Veremos se essa circunstância se vai manter. Na nossa opinião, o Governo apresentou-se aqui falando destas circunstâncias ainda com uma grande ligeireza e falou-nos que, para além dos 800 milhões, porventura mais, que irá arrecadar extraordinariamente com o corte no subsídio de Natal, ou os equivalentes ao subsídio de Natal, que haverá mais pelo menos mais 1.000 milhões de euros de cortes. Não nos disseram aonde, não nos disseram como. Fica assim como uma espada brandindo sobre toda a população. Mas permitam-me adivinhar que vão ser mais cortes sobre serviços públicos, vão ser mais cortes sobre prestações sociais. Não é admissível, não é aceitável. Desapareceu do debate político, senhoras e senhores deputados, a falácia do TGV, através do qual, independentemente das circunstâncias desse investimento, através do qual se diabolizava todo o investimento público. Curiosamente, quando há notícias novas da União Europeia sobre a impossibilidade de reorientação de fundos, sobre a impossibilidade de garantir isso junto de Estados terceiros, sobre, inclusivamente, as condições em que, sem comboio nenhum, iremos pagar um comboio qualquer de indemnização. Note-se como o silêncio foi total nas bancadas da direita sobre o investimento público que diabolizaram. O Sr. Primeiro-Ministro pediu-nos aqui um consenso alargado, não apenas àqueles partidos que assinaram o memorando da Troika, mas a outros. Pela nossa parte, teremos de dizer com muita frontalidade que não partilhamos esta política de austeridade, não partilhamos valores passadistas. Nós entendemos que há alternativa e essa tem que cumprir com 3 pilares: a auditoria e a renegociação da dívida, investimento público, cotas de investimento público mínimo, que é o único modo, na atual conjuntura e durante alguns anos, de criar emprego e diminuir o flagelo social em que Portugal se encontra mergulhado, e a valorização do trabalho. Sem este conjunto de elementos é impossível a reanimação da procura, do mercado interno, o desenvolvimento social. Portanto, talvez consigam salvar o sistema financeiro, mas fatalmente estão a afundar o sistema económico e atrás de umas medidas virão outras medidas. Não iremos de PEC em PEC, iremos de outros programas de austeridade em outros programas de austeridade. A esse respeito registaremos o discurso de abertura do debate do programa do Governo do Sr. Primeiro-Ministro, porque ele garante que não haverá outro tipo de medidas e que não teremos medidas a prestações como tivemos nos últimos anos. Senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, senhora Presidente, nós teremos oposição e uma oposição firme às políticas desta maioria de direita. Seremos, com certeza, um partido proponente na Assembleia da República, fiéis aos valores, às propostas e aos compromissos que fizemos com as eleitoras e com os eleitores. Aqui apresentaremos, ponto por ponto, alternativas a tudo aquilo que a maioria vier tentar aprovar a esta Câmara. Em todas as circunstâncias, nós pensamos que uma luta institucional é importante e decisiva, é decisiva para preparar outras circunstâncias políticas para o futuro. Há maiorias que se podem esboroar graças às crises que provocam nos seus próprios países. Ficaremos atentos a isso e ficaremos unha com carne com as lutas sociais, porque elas, senhoras e senhores deputados da maioria, do PSD e do CDS, Sr. Primeiro-Ministro, estão mais próximos desta porta do que alguma vez estiveram.